Fala família, boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Domingo. Pedir ajuda a vocês, ó. Já me ajudar a compartilhar essa livezinha. Enquanto isso, vou preparar aqui um louvor aqui. Muito boa noite, Armando. Boa noite, Luciano. Luciano Dias. Alzira tá na área. Carla tá na área. Boa noite, pessoal. Ó, quero pedir a ajuda de vocês. Me ajudar a compartilhar essa live. Tem uma setinha embaixo na sua tela. É só você enviar para alguns amigos que você vai me ajudar a divulgar essa live. Boa noite, Marcão. Boa noite, Matheus. Thiago Mota. O cara serviu aí essa semana junto comigo, mano. Chega a tá pingando no óleo. Alô, Pedro. Diogo Anísio tá na área. Hugo tá na área. Ó, passando aqui para deixar um recadinho, hein? Galera do Espírito Santo, não sei se tem alguém online. Terça-feira eu tô no Espírito Santo. É isso mesmo, Maxi Dayan tá na área, fera braba. O cara acabou de subir um riozinho lá no meu Instagram nesse momento. Maxi Dayan é um cara, um amigo aí que tem me ajudado muito. Edição de vídeos, de alguns posts. Vai estar lá comigo no Espírito Santo também, né, Max? Terça-feira, estamos chegando lá no Espírito Santo. Alessandro, boa noite, Alexandre. Alexandre tá na área, Alexandre. Prepara o caderninho, hein, mano. Tô com uns negócios aqui hoje, hein. Prepara o caderninho aí. Com certeza Deus vai falar conosco nessa noite aqui. Eu quero trazer uma visão aqui. Liderança estratégica nessa noite. Liderança estratégica. Você tem sido um líder estratégico? Já se fez essa pergunta? Em qual fase do seu negócio você se encontra? Qual fase do seu negócio você se encontra? Você está ainda na parte operacional? Você está na parte estratégica? Em qual parte do seu negócio você se encontra? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança estratégica, né? Vou compartilhar com vocês aqui. E eu quero usar aqui dois personagens nessa noite para a gente poder falar um pouco em cima deles. Estou aqui marcando alguns minutos para o pessoal ir chegando. Temos 37 aparelhos conectados. Na semana passada tivemos aqui 100 aparelhos conectados. Quero que vocês me ajudem a compartilhar aí essa live. Leonardo Maduro também vai estar lá no Espírito Santo. Vai ter uma carreata, uma comitiva chegando lá no Espírito Santo terça-feira. Vamos estar fazendo um evento lá que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Ó, o Júnior tá na área, o Gerson tá na área, o Alan tá na área. Boa noite, Júnior. O Emilton está na área, Fabrício Reis. Boa noite, irmão. Fabrício tá na área. Ó, tô com meu novo bonezinho aqui, ó. Para quem não conhece Legendários, entra no Instagram, joga aí Legendários que você vai ter alguns spoilers. Acredito que todo homem que trabalha com equipes, todo homem que é empresário, todo homem que trabalha com comercial, todo homem de maneira em geral deveria participar desse projeto chamado Legendário. De repente você está achando que é algo, né, igual um retiro espiritual, que você vai para um sítiozinho e aí você fica ali alguns dias. Esquece isso, não é nada disso. Vai para lá que você vai ter um tratamento, irmão, VIP, um tratamento de elite que vai te dar ensinamentos para a vida. Treinamentos na prática, né? Até quem acha que já é super bom
e que não tem nada para aperfeiçoar, lá no Legendário é feito aqueles ajustes finos, né? Então aquele parafusinho que está um pouco solto, ele é apertado com bastante delicadeza, com bastante carinho, e aí você volta com o motor zero. Ó, o Júnior tá aí na área aí, Maduro, né? Thiago Mota. Confere aí o que eu tô falando, mano. Aquele ajustezinho no capricho, né? De maneira bem sutil, sem doer muito. Max, você é o próximo da lista, hein? Tá na lista aqui, hein? Ó, o Júnior já botou aí, ó. Desfrutem um caminho. No caminho tudo acontece. É no caminho que acontece. Então, só para trazer clareza aqui, quem não tem noção que é Legendário, já me perguntaram aqui no direct que se era igual um retiro espiritual num sítio. Esquece isso, não tem nada de retiro espiritual, não tem nada de sítio. Lá você vai aprender algumas coisas que vai fazer parte da sua vida, do seu negócio, da sua família, né? Do seu caráter, vai tratar o seu caráter, vai tratar o seu ego, vai tratar algumas coisinhas que de repente está meio fora do lugar e aí precisa ser ajustado, né? Conforme eu disse, serve para todos, serve para aquele que está muito ruim, serve para aquele que está já no caminho, serve para aquele que acha que já está muito bom, acaba servindo para todo mundo. Então, uma dica aí para quem é empresário, quem é empreendedor, quem trabalha no comercial, quem tem comércio, quem tem loja, qualquer tipo de homem precisa participar do Legendário para poder ter esses ajustezinhos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Cristiano Rocha. Ó, já posso começar? Já dei aqui os 5 minutinhos, hein? Não vou esperar mais, hein? Alô, Nilton. Ó, vambora, hein? Vambora, gato. Ó o gatinho aí. Júnior Sano entrou na área aí, ó. Cara da IA. O cara que tem ensinado muita gente sobre a IA. O cara é um gênio da IA, mano. Marco Aurélio, boa noite. Boa noite, Sandro Rangel. Sandro Rangel também vai estar terça-feira lá no Espírito Santo. O cara que tá quebrando tudo com o time, tá fazendo uma expansão incrível. Terça-feira lá no Espírito Santo. Alô, Fernando. Rodrigo Bastos também já me falou que vai estar lá no Espírito Santo. Mano, vai uma comitiva pro Espírito Santo. Estamos entrando lá no Espírito Santo com força. O mesmo trabalho de expansão que a gente fez em São Paulo, agora a gente está mirando o nosso canhão para o Espírito Santo. Caio Nunes, boa noite. Wesley Nunes, Caio Nunes e Wesley Nunes vai estar comigo no próximo dia 12. No próximo, rapaz de cabeça eu sou ruim demais. No próximo sábado. No próximo sábado, eles estarão comigo realizando um evento aqui no Recreio dos Bandeirantes. Então também Caio Nunes e Wesley Nunes vai ter uma participação no próximo evento aqui no Recreio dos Bandeirantes, que é sábado que vem, próximo sábado. Então você que é do Rio de Janeiro, né? Você está convocado. Cristiano me ajudou, valeu, Cristiano. É dia 12 mesmo, eu tô com a agenda tão lotada, mano, que de cabeça eu não tô conseguindo mais lembrar. Então, próximo dia 12, nós estaremos reunidos aqui no Recreio. Posso soltar então aqui? Posso dar o start? Hoje nós vamos falar sobre liderança estratégica. Liderança estratégica. E eu quero dar uma pincelada sobre isso. Em qual momento do seu negócio você se encontra? Fala para mim. Você está no momento onde ainda está muito envolvido no operacional? Você está no momento de transição, saindo do operacional e indo para o estratégico? Ou você já se encontra no momento estratégico do seu negócio? Em qual momento do seu negócio você se encontra? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Eu sei que existem aqui pessoas de outro segmento que de repente acabou de montar um negócio agora e
quando inicia um negócio novo, ainda precisa fazer muito aquela parte operacional, né? Eu entendo também que tem pessoas aqui que já tá tomando uma proporção no seu negócio e já começa a ter ali alguns colaboradores, já começa a ter uma equipe, um time, e começa a precisar fazer uma transição para o estratégico. Então ele acaba se dividindo entre o operacional e o estratégico, e já tem aquela pessoa que já passou dessas duas primeiras fases e já está no estratégico. Então hoje eu quero falar um pouco sobre liderança estratégica. Brito, eu ainda não estou nesse momento, então essa live não faz sentido para mim? Não, faz sentido sim. Faz sentido para você anotar tudo que vai ser compartilhado aqui, para quando você chegar nessa fase de estar no estratégico, você já tem a receita do bolo pronta para poder implantar no seu negócio. Então, mesmo que você ainda não esteja nessa parte estratégica, esteja ainda muito voltado para o operacional, faz sentido você pegar todas as dicas que vai ser compartilhado aqui para lá na frente você implantar no seu negócio. Ó, chegou aqui o Dário. Ó. Dário, eu tô divulgando aqui, em terça-feira tô no Espírito Santo, hein? Terça-feira me espera então aí pra gente almoçar junto, mano. Já pega o convite aí, ó. Terça-feira quero almoçar com você aí no Espírito Santo. Me leva naquele lugar legal lá que só você sabe onde é. Comer aquela comidinha capixaba, no jeito. Então, vou começar aqui. Liderança estratégica, né? A gente consegue ver na Bíblia muitos líderes que foram aplaudidos por ter essa liderança estratégica. E como que eles tiveram essa liderança estratégica? Através de uma construção de relacionamento. É isso mesmo. A gente precisa entender que para a gente se tornar um líder estratégico, a gente vai precisar construir relacionamentos. É impossível praticamente você se tornar um líder estratégico sem se desenvolver sem construir um relacionamento com outras pessoas. Então você, primeiro passo, precisa construir relacionamentos com seu time, com a sua equipe. Pessoal, não sei se minha voz aí tá muito legal, a voz tá dando uma arranhada aqui que os últimos dias foi punk. Então vou tentar aqui me esforçar aqui. E esses líderes, como que eles obtiveram resultado? Ajudando seus liderados a crescerem. Então vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Moisés, ele foi um liderado de Deus, que ele entendeu a visão disso e ele duplicou isso para o seu liderado Josué. Então, Moisés foi um homem bem-sucedido, entendendo que ele era um liderado de Deus, ele captou todos os ensinamentos que Deus tinha para a vida dele, e ele duplicou isso através do relacionamento para o seu liderado Josué, entendendo que Josué seria o seu sucessor, alguém que o substituiria. Então, Moisés, entendendo isso, ele atua numa parte estratégica, que formando aquele jovem para ele se tornar o seu sucessor. Outro grande líder, o maior de todos, que foi um líder estratégico, foi quem? Jesus. Jesus fez isso com seus discípulos. Pegou aqueles homens do zero e estrategicamente formou aqueles homens, né, se conectando com eles, se relacionando com eles, fazendo com que aqueles homens crescessem em conhecimento, crescessem em experiências, crescessem em ações, para eles se tornarem quem eles se tornaram posterior à ida de Jesus. Então a gente começa a ver aqui líderes estratégicos que pega pessoas do zero, entende a importância de formar essas pessoas, porque em algum momento elas vão precisar substituí-los. Agora a gente vê muitos líderes egoístas que acham que são insubstituíveis. Eu tenho uma má notícia para te dar nessa noite. Ninguém, exatamente isso, ninguém é insubstituível. Ninguém. O que eu acredito é que cada um de nós temos um propósito aqui na Terra.
e aquilo que é o seu propósito, ninguém vai fazer igual você, porque Deus determinou que você faria. Agora, se você não se desenvolver, se você não fazer o seu propósito e executar ele em alta performance, aí, consequentemente, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Mas todos nós precisamos entender que ninguém é insubstituível. Então, qual precisa ser a minha visão de líder? Entender que eu preciso formar a todo momento outros líderes. Porque se algum dia alguém tiver que me substituir, eu deixei ali uma equipe pronta para isso. Eu deixei pessoas qualificadas para exercer isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Paulo e Timóteo. Paulo preparou Timóteo. Então a gente começa a entender que líderes que tiveram fama na Bíblia foram líderes que entenderam essa visão e a necessidade de fazer os seus liderados crescerem. Não foram líderes egoístas que acham que o mundo gira somente à sua volta e ele não deve compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências, as suas habilidades com outras pessoas. Pelo contrário, quanto mais esses líderes duplicavam nos seus liderados e os seus liderados cresciam, mais famosos eles ficavam. Então pega já essa dica aí. Quer ser famoso? Quer fazer seu nome ser conhecido? Quer marcar uma geração? Comece a formar, a capacitar outras pessoas para elas serem parecidas ou até melhores que vocês. Eu gosto da fala de Paulo quando ele puxa para ele isso. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele não foge da responsabilidade. E ele afirma isso. Sejam meus imitadores. A pergunta que eu quero te fazer é, hoje, você teria condições de falar para o seu time, para a sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, para os seus familiares, para os seus amigos, seus vizinhos, para eles serem os seus imitadores? A sua conduta, o seu caráter hoje te dá autoridade para que você se torne uma referência para essas pessoas? Ou hoje você ainda não se sente seguro de poder afirmar isso, porque você ainda tem que ter alguns tratamentos no seu caráter, na sua personalidade, né? Em algumas áreas da sua vida? Porque Paulo, ele teve muita coragem de falar isso. Ele falou, ó, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Essa fala de Paulo não tem nada a ver com puxa-saco de ninguém, não tem a ver com idolatrismo, não tem a ver com a gente idolatrar uma pessoa, não. Essa fala de Paulo tem a ver com a gente copiar tudo de bom que a gente vê alguém fazendo, para que a gente se torne parecido ou até melhor do que aquela pessoa, para que a gente seja homens e mulheres de caráter, homens e mulheres altamente preparados e qualificados. Então, esse é o spoiler antes de eu entrar no texto. E qual texto que eu peguei para a gente usar como base nessa noite? Sobre liderança estratégica. Eu já dei até um spoiler aqui sobre dois personagens. Falei de Moisés e Josué. Falei de Jesus e os discípulos. E falei de Paulo e Timóteo. E os dois personagens que eu quero pegar nessa noite para me aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre liderança estratégica se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8 em diante. A gente vai falar sobre Moisés e Josué. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8 em diante, eu quero ler algumas coisas que me chamaram a atenção. E diz assim, ó: sucedeu que,
os amalequitas vieram atacar Israel. Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos seus homens. Escolha alguns dos seus homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei a posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Primeira coisa que eu vejo aqui é, no seu negócio hoje, você tem alguém de confiança para quando você começar a receber pressão, ataque da concorrência, dificuldades no seu negócio, você poder contar com essa pessoa? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Você no seu negócio já tem preparado alguém para na hora das dificuldades, na hora das crises, na hora das pressões, você tem alguém com quem possa contar? Moisés aqui deixa claro que ele tinha alguém que ele poderia contar, que era o jovem Josué. Então ele já fala para Josué: escolha alguns dos seus homens. Aqui Moisés ele está num período de transição. Ele começa a adotar uma postura de líder estratégico. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que até esse momento Josué sempre estava à frente do povo, né? Josué sempre estava puxando o povo, caminhando pelo deserto, liderando o povo. Só que nesse momento aqui, Moisés ele começa um período de transição. O que é isso? Ele começa a entender que ele precisa ter alguém para o substituí-lo. Ele precisa começar a formar alguém que possa, daqui a pouco, assumir a posição que ele se encontra. E Moisés, ele forma Josué. E ele pega essa situação aqui do ataque dos amalequitas, já para dar a primeira missão para Josué. E falar para Josué: você vai para a linha de frente. Você pega lá a nossa tropa, você pega nossos homens e você vai para lá. Porque eu não vou estar de frente junto com você. Eu vou subir para o alto da colina. E eu vou ficar somente no estratégico. E você vai estar no operacional. Então aqui a gente vê dentro da Bíblia que Moisés ele começa a formar o seu liderado para lá na frente ele se tornar o Josué que nós conhecemos, mas aqui nesse momento ele é apenas um menino, que Moisés confia nele. Só que Moisés, ele vai para o alto da colina simplesmente para atuar no estratégico, e a gente vai explorar um pouco isso. Então a primeira pergunta que você precisa ter em mente, se quiser até anotar, que é muito importante você ter no seu negócio, independente de qual que ele seja, é: no seu negócio você tem alguém de confiança que você pode contar nos dias de ataque? Essa é a pergunta. Vou dar um exemplo para vocês. No ano de 2024, ano passado, eu sofri alguns ataques aqui no nosso negócio. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião com o meu time do alto escalão aqui, nossos gerentes, que a gente chama de gerentes master, e passar para eles o ocorrido. E falar para eles: então, essa é a hora de estarmos juntos. Ou estamos juntos nessa hora, ou não estamos. Então, nesse momento, eu entendi que eu tinha homens ali de confiança, homens de caráter, homens de honra, que eu precisava reportar a eles a dificuldade e a guerra que estava vindo adiante de nós. Então aqui Moisés, ele vê a tropa inimiga se aproximando e ele dá um comando para Josué: pegue nossos homens e vai. Então a primeira coisa que eu te falo é: quem são os homens de confiança que você tem no seu negócio hoje? Quando eu falo homens, eu estou me referindo
a homens e mulheres. Quem são eles? Você tem hoje essas pessoas de confiança no seu time que você pode contar nos dias de ataques inimigo, naqueles dias de pressão, naqueles dias que chega no final do mês e você ainda não tem os números e você convoca esses homens e fala para eles, está faltando tanto. A gente precisa bater nossa meta, a gente precisa atingir nosso faturamento e esses homens entendem a missão e vai para cima contigo. Você tem essas pessoas ao seu lado hoje? Então, o primeiro ponto que você, como líder estratégico, precisa estar antenado. O segundo ponto é, na sua equipe, não são todos que você poderá contar. Então, você precisa escolher quem são essas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de eu dar o exemplo, eu vou ler aqui com vocês. Olha o que diz lá no versículo 9. Então Moisés disse a Josué, escolha, significa que não foi todos. Mandou escolher, escolha alguns dos nossos homens. Significa então que tinham mais homens. Mas não adianta levar todo mundo contigo, mano. Levar todo mundo contigo que não tá na visão só vai te atrapalhar. Para de querer levar todo mundo contigo. É melhor ter poucos contigo, que está determinado a executar a missão, do que você ter um batalhão que não está fazendo nada, pô. Entende? Só está fazendo volume ali de pessoas. Então Moisés deixou um comando claro para Josué. Escolha alguns dos nossos homens. Com certeza, Josué foi lá e escolheu aqueles homens que ele sabia que poderia contar. Não adianta levar todo mundo para a guerra. Só vai fazer volume e vai te atrapalhar. Na guerra, a gente precisa ter pessoas na mesma visão, na mesma frequência. Entende? A gente precisa ter homens e mulheres que estejam na mesma frequência, na mesma visão. Se eu levo um monte de gente comigo para fazer uma reunião e essa pessoa está fora da visão, ao invés dela contribuir, ela vai me atrapalhar. Se eu levo um monte de pessoas para fazer um trabalho de ação comigo, divulgar o meu projeto, divulgar o meu negócio, ao invés dela contribuir, me ajudar, ela vai me atrapalhar. Então, para de querer levar todo mundo também. Vai ter situações que você vai precisar escolher aquelas pessoas que de fato estão unidas contigo na visão. Foi isso aqui que aconteceu, pô. Moisés dá uma ordem clara para Josué. Escolha alguns dos nossos homens. Ele não falou, leve todos os homens com você. Ele não falou isso. Ele mandou escolher. Estamos iniciando uma semana. Não adianta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Caraca, desceu aqui agora. Igual o pregador fala, desceu agora. Olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu lidero hoje um time de praticamente 2.000 homens e mulheres. 2.000 pessoas. Olha o que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu lidero um time de quase 2.000 homens e mulheres. Estão sobre a minha gestão. Nesse momento nós temos 50 aparelhos conectados. Pegou aí ou eu preciso desenhar ainda? Pegou ou tem que desenhar? Entendeu? Que não vai ser todos que vai estar com você em todos os momentos. E isso não está errado e nem certo, está tudo bem. Quem não pode parar é você, mano. Quem não pode parar o projeto é você. Para de ficar esperando pelos outros. Faz. Brito, eu tô sozinho. Vai sozinho, pô. Brito, eu só tenho 2. Vai com 2. Vai com aqueles que entendem a visão.
Ó o Cris aí, Cris, ó, grande general, mano. O cara abraça tudo. Já lançou ali, ó, tá entendido. É isso, mano. Quantas vezes eu vi o Cris puxando o time ali, ó, às vezes até sozinho, mano. Então, eu tenho uma gestão de 2.000 pessoas, na live tem 53 aparelhos. Deu para entender? Senão eu vou pegar o caderno aqui e desenho com vocês, pô. Não vai ser toda hora que você tem que levar todo mundo, mano. Tem momentos que você precisa escolher quem vai estar contigo. Porque senão muita gente vai te atrapalhar no que você tem que executar. Josué tinha uma missão para ser executada. Se ele leva todo mundo, iria atrapalhar ele, pô. Moisés dá uma ordem clara. Escolhe alguns dos nossos homens e leva com você. Ele foi lá, escolheu alguns e levou. E aí sabe o que Moisés faz? Moisés não vai junto, não. Moisés não vai junto. Moisés sobe para o alto da colina. Diz assim, ó. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Líder estratégico. Essa daqui vai dar na cabeça, hein? Vou até tomar uma água aqui. Vou até tomar água. Líder estratégico. Não confunda o que eu vou falar. Se você ainda não é um líder estratégico, isso não é para você agora. Porque você está construindo o seu negócio ainda. Se o seu negócio ainda está nascendo, se você é do comércio, se você é um empreendedor, se você é um pequeno empresário que está começando o seu negócio agora, independente de qual seja o segmento, a área, você precisa entender que nesse momento você ainda está na parte operacional. Moisés, alguns capítulos atrás, ele ainda estava à frente, ele era operacional. Então não confunda as coisas. Tem tempo para todas as coisas. Alguns capítulos atrás, desse mesmo livro, Moisés estava no operacional. Só que ele entende que agora ele precisa passar para o estratégico. Então ele está na transição do operacional para o estratégico. Então, para quem já está no estratégico, é para você. Para quem ainda não está no estratégico, anote. Para quando chegar a sua vez de estar no estratégico, você ter essa clareza. Então, vou seguir. Líder estratégico não pode estar no meio do time operacional. Sabe por causa de quê? Quem é operacional, mano, ele não tem tempo para pensar. Tem alguns líderes que caminham comigo um pouco de perto e eles têm acompanhado o meu poder de pensamento. Alguns spoilers que saem do nada, na hora. Mas não é do nada na hora. É porque todos os dias eu estou muito mais envolvido hoje no estratégico. Então o meu poder de pensamento, de raciocínio, de novas ideias, ele está a todo momento em movimento. Então a máquina está trabalhando aqui a todo momento. Por quê? Quando eu iniciei no segmento que eu desenvolvo hoje, eu comecei 100% no operacional. Num determinado período da jornada, eu precisei fazer a transição do operacional para o estratégico. Então eu ainda continuava muito no operacional, realizando vendas e comecei a construir equipes. Então tinha que me dividir. Até que chegou um determinado ponto que eu larguei um pouco a venda direta e eu passei a ser um líder estratégico, a criar um time, né, e dando estratégias para o time, utilizando ferramentas e implantando ferramentas junto ao time, a qual o time continuasse produzindo sem eu precisar estar inserido diretamente no operacional. Só que algumas pessoas, quando não estão no estratégico ainda, acham que é muito fácil essa parte. Eu ouso dizer que é mais desafiadoras do que o operacional. Porque no operacional você pega, mete a mão e faz e acabou. Executou, acabou. O estratégico não. Você tem que ficar pensando
em quais ferramentas, o que utilizar, quais novos projetos, quais novas ideias você pode ter para você sair da caixinha, para você romper aquela bolha que você está e atingir outros níveis que você quer atingir. Entende? Então aqui, ó, Moisés, ele precisou sair do meio do operacional, ou seja, ele falou para Josué, dessa vez eu não vou lá na frente do povo não, quem vai é você. Eu vou subir a colina. E foi isso que Moisés fez. Moisés subiu a colina e Josué foi para o campo de batalha com os homens, a qual ele tinha escolhido. E Moisés deixa uma dica aqui, cara, incrível. Moisés deixa uma dica aqui incrível. Olha o que ele fala. Amanhã tomarei posição. Posição. Ou seja, um líder estratégico, ele precisa ter posicionamento. Você quer ser um líder estratégico, mas você não tem posicionamento, o seu time não vai te ver. Porque está faltando posicionamento, pô. Moisés, ele entendeu que ele precisava sair do meio do time, precisava sair do meio do exército e ir para a colina. Para quê? Para ele olhar o negócio dele de cima. Eu não sei se eu estou confundindo alguns, né? Eu estou lendo a Bíblia, história de uma guerra, eu estou falando de negócio. Por quê? Para quem está chegando aqui a primeira vez, essa live não é uma pregação, né, de um pastor trazendo um conteúdo bíblico com apenas não. Aqui é uma live com viés empreendedor. Então eu sempre pego aqui personagens bíblicos e trago ele para os dias atuais, mostrando como seria nos nossos projetos, nos nossos negócios, né? Então, só para quem está chegando a primeira vez entender o nosso linguajar. É o estudo da Bíblia, mas com viés empreendedor. Então Moisés, ele sobe para o alto da colina para ele olhar o negócio dele de cima. Cara, preciso olhar o meu projeto aqui de cima. Enquanto o exército está lá embaixo lutando com Josué, Moisés está no alto da colina. E aí, sabe o que acontece com ele? Ele tem tempo para orar, para interceder, para pedir a Deus. Às vezes você está tão envolvido no operacional, é tanto BO o dia todo, que você não tem tempo para criar novas estratégias, você não tem tempo para estudar novas ferramentas, você não tem tempo para assistir um podcast, um conteúdo que vai te dar novas habilidades, você não tem tempo para ler um bom livro que vai te capacitar para você conseguir liderar seu time com mais sabedoria. Tá dando para pegar, pessoal? A linha de raciocínio? Coloca aí nos comentários se tá dando para pegar a linha de raciocínio. Um líder operacional envolvido 100% no operacional, ele vai fazer todo o trabalho braçal e vai estar envolvido com uma série de problemas que ele não vai conseguir ter tempo para criar novas estratégias, novas ferramentas, adquirir novas habilidades. Por quê? Porque ele está completamente envolvido no operacional. Agora, se você quer ser um líder estratégico, você precisa ter pessoas ao seu lado de confiança que você vai delegar, você vai ensinar, você vai instruir, você não vai ter medo dessa pessoa se tornar maior do que você. Para com isso, pô. Para de bobeira. Joga esse ego na lata do lixo. Para de bobeira. Se fosse assim, não tinha professor de universidade. Porque tem muitos alunos que se tornam maior do que seu professor. Então, se fosse assim, não teria professores. Para de bobeira. Vamos fazer líderes serem maior do que nós mesmos. Eu tenho formado muitos líderes, muitos, porque eu tenho projetos de futuro, né? Eu tenho projetos para a minha família, eu tenho projetos para o negócio que eu desenvolvo. E eu sei que
eu me gastar hoje, me doando com esses líderes, eu estou preparando eles. Porque amanhã ou depois, se eu tiver que fazer expansão em algum outro lugar, eu tenho líderes altamente qualificados fazendo o nosso negócio rodar sem depender de mim fisicamente. Entende? Então foi isso que Moisés fez. Moisés chegou para Josué e falou assim, ó, eu tô indo pro alto da colina, tá? Não conta comigo fisicamente, não. Eu não vou estar do seu lado. Agora é você lá com os homens que você escolheu. E eu vou estar olhando o negócio de cima. E eu vou estar buscando pela sua vitória. E Moisés sobe. Vou dar um exemplo para vocês, bem claro aqui. Tem algumas pessoas aqui que trabalham comigo e fazem parte do nosso time. No mês de fevereiro, eu tive a percepção que esse texto aqui foi para mim, mano. Igualzinho Moisés. A galera que é do meu time aqui são os Josués. No mês de fevereiro, mês de carnaval, eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos. E é um mês curto, um mês de desafios, um mês que eu estava com essa viagem marcada na semana do carnaval, onde o Brasil praticamente para nesse período. E eu fui viajar para os Estados Unidos. Eu subi a colina. Tá dando para pegar aí? Eu subi a colina. E os Josués, que são nossos líderes, ficou no campo de batalha, com os soldados, lutando. E eu do alto da colina, intercedendo, pedindo ao Criador que trouxesse para nós resultados que impactaria, resultados que faria algo sobrenatural. Porque eu venho fazendo esse trabalho de crescimento com o time mês a mês. A gente vem mostrando os gráficos, os resultados. Então é um trabalho de construção. E para surpresa de muitos, e também a minha surpresa, Deus, ele é um Deus que nos surpreende. Aprende isso. Deus, ele quer te surpreender. Quer viver milagres? Vá uma dica aqui para você agora. Quer viver milagres de verdade? Pare de ser omisso. Comece a provocar os seus milagres. Pare de ser omisso. Comece a provocar os seus milagres. Provoque seus milagres. Eu confesso para vocês que Deus tem me surpreendido em muitas áreas. E eu tinha colocado um número no meu coração junto com o nosso time de 7.000 vendas num único mês. Mano, mas que número desafiador. Que número desafiador. E aí Deus, ele é um Deus que nos surpreende. No mês de fevereiro, um mês curto, um mês de carnaval, eu com viagem marcada, fora do Brasil, mas estou no alto da colina. Tá dando para pegar, né? Tô falando de Moisés. Eu tô no alto da colina. Fisicamente, eu não tô no campo de batalha. Mas espiritualmente, eu tô conectado com o Criador. Espiritualmente, eu tô pedindo a Deus por esse número que a gente vem construindo ele. Mês a mês, eu venho pedindo ele, Senhor, me surpreenda, Senhor, faça acontecer, Deus, capacite os Josués que estão lá na frente de batalha. E aí, aconteceu num mês improvável. Num mês improvável. Sabe por causa de que aconteceu em fevereiro? Porque se acontece num mês de 31 dias, onde tá todo mundo trabalhando, eu tô trabalhando, não tem feriado, não tem nada, nós vamos achar que foi pela força do nosso braço.
Só que a gente tem um Deus tão incrível que ele fala assim, ó, eu abençoo vocês, mas eu vou provar para vocês que não é na força do braço de vocês. É porque a minha bondade, a minha misericórdia, a minha graça está sobre a vida de vocês. É por causa disso. E aí, num mês curto, num mês de feriado prolongado, num mês onde eu estou viajando, num mês onde não tinha como acontecer, a gente vai lá e faz mais de 7.000 vendas nesse mês. Deu para você pegar líder estratégico que não vai ser na força do seu braço? Se você não pegar isso aqui, mano, pode partir para outra live. Essa live não é para tu. Pode ir para outra live. Líder estratégico precisa estar de cima da colina, conectado com o Criador, e ter homens de confiança no campo de batalha, lutando, enquanto o líder estratégico está conectado com o Criador, e Deus vai dando a vitória para a sua equipe, Deus vai dando a vitória para o seu negócio, Deus vai te surpreender no seu faturamento. Mas para isso você precisa ser um líder estratégico conectado com o céu. Foi o que Moisés fez. Moisés foi para o alto da colina, mano. Enquanto Josué está lá embaixo no campo de batalha lutando com os homens que ele escolheu, ele não levou todo mundo, ele escolheu os homens. Moisés está no alto da colina intercedendo, orando. E aí chegamos numa parte interessante. Rapaz, a hora aqui passa muito rápido. Meu Deus, tem que correr aqui. No versículo 10 diz assim, ó. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Agora vai para você. Vou começar a falar mais rápido por causa da hora. Ei, conforme Moisés tinha ordenado. Para de bater de frente com o seu líder, mano. Toda hora batendo de frente com o seu líder, pelo amor de Deus. Segue a visão, segue a visão, segue a visão. Moisés sabia o que ele estava fazendo. Apenas segue a visão, pô. Toda hora você quer discutir, debater, confrontar, pelo amor de Deus. Quando que você vai entender que a bênção está para aqueles que são obedientes? Você não é obrigado a concordar. Você só não é obrigado a ser rebelde. Você só não pode ser rebelde. Discordar é uma coisa, ser rebelde é outra. Uma vez um liderado falou para mim assim, ó, Brito, eu discordo de você, mas eu tô contigo e a gente vai fazer isso junto. Mano, eu dei um abraço nele. Eu falei, é isso, velho. Eu não tô falando que você tem que concordar comigo, não. Não tem que concordar. A gente só precisa estar junto na mesma visão. Entende? Então, líder, pelo amor de Deus, pare de discordar. Apenas segue a visão do seu líder. Perdão, liderado. Porque todo liderado sempre tem um líder acima. Por exemplo, hoje eu sou líder de muitas pessoas, mas eu também sou liderado. Eu tenho líderes acima de mim. Seja na vida empresarial, seja na vida ministerial. Eu lidero, mas sou liderado. Então é para você isso que eu estou falando. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés deu um comando, Josué tinha que acatar esse comando. É isso e ponto. Porque quem tá na visão aqui, mano, quem tá no comando é Moisés, pô. Apenas segue o comando. Moisés, Arão e Hur, porém, subiu ao alto da colina. E aqui vem uma parte linda, mano. Linda. Enquanto Moisés mantinha as suas mãos erguidas, os israelitas vencia. Quando, porém, abaixava suas mãos porque elas cansavam, os amalequitas vencia. Então, enquanto Moisés está com as mãos erguidas, os israelitas estão vencendo. Quando eles abaixavam a mão, os amalequitas começam a vencer. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que Moisés descansasse. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol.
Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você tem andado com Arão e Hur? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tem andado com Arão e Hur? Pessoas que estão prontas para te ajudar a manter os seus braços erguidos? Pessoas que quando você precisa de força porque está cansado, te dá uma palavra de ânimo, te dá uma palavra de sustentação naqueles dias que você está sob pressão, que você fala, estou muito cansado, não aguento mais isso. Eu vou acabar com tudo, eu vou terminar meu relacionamento, eu vou fechar essa empresa, eu vou mudar de empresa, esse negócio não é para mim, eu vou terminar meu casamento. Você tem andado com Arão e Hur para nesses momentos de fraqueza serem pessoas que vão erguer sua mão e vão falar assim, ó, você não vai desistir. A gente vai estar aqui para te sustentar, a gente vai estar aqui para te ajudar. Você vai se manter com as mãos erguidas. Você não vai desistir, o cansaço não vai te vencer. Você tem andado com Arão e Hur do seu lado? Ou você tem andado com pessoas que quando você fala assim, ó, meu casamento não está muito bem, acho que eu vou me separar. Melhor coisa que você faz, tá doido? Melhor coisa que você faz, entendeu? Esse relacionamento aí, mano, tá com nada mais. Melhor terminar. Melhor vida nova. Você tá andando com pessoas que quando você fala que você não tá conseguindo vender naquela semana, naquele dia, você tá tendo dificuldade no seu projeto, nos seus negócios, que as coisas não estão acontecendo para você, você fala para ela, cara, chuta logo o balde, sai fora disso, sai a furada. Com quem você tá andando, pelo amor de Deus? Quem você está levando junto contigo? Quem você está levando junto contigo? Quem você está levando junto contigo? Comece a levar com você Arão e Hur. Para quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver cansado, quando você não tiver mais energia, esses caras te sustentar. Pelo amor de Deus. Eu não posso falar muita coisa, porque eu acredito que muitos homens que estão aqui vão participar ainda disso aqui, ó. E vocês vão ter que ter a experiência de vocês. Mas eu vou dar apenas um pequeno spoiler. Nesse projeto chamado Legendário, uma das regras é um sustentar o outro quando o outro está cansado. Vou dar um spoiler aqui. Família não se deixa para trás. Quantas pessoas você está deixando para trás? Quantas pessoas você está deixando para trás? Você fala que ama aquele amigo, você fala que ama aquele líder, você fala que ama aquela pessoa, e aí da noite para o dia deixa de amar. A pessoa já não presta mais, você muda de empresa, você muda de projeto, você muda de negócio, você muda de mulher, você muda de marido, você muda de casa, você muda de tudo, mano. Mas alguns meses, há um ano atrás, você falava que amava. Sabe por causa de quê? Porque você não está andando com Arão e Hur. Se você estivesse andando com Arão e Hur, quando você tivesse cansaço, eles iam falar assim, ó, a gente não te abandona. A gente não te abandona. A gente está contigo. E a gente vai te sustentar. A live hoje está ficando até mais longa. Nesse momento, Moisés entende que Josué era alguém que teria condições de substituir. Porém, o mesmo necessitava adquirir habilidades. Às vezes, tem algum líder te colocando na frente de batalha para te testar. Eu tenho feito muito isso.
Eu faço alguns eventos e treinamentos e eu tenho selecionado alguns líderes para ir para frente. Porque eu quero ver o desempenho deles. Esse ano de 2025 eu vou fazer muito isso. Vou estar testando vários líderes, porque eu quero ver com quem eu posso contar, em qual área que eu posso contar. Porque eu entendo que vai ter uns que vai ter habilidade no microfone, outros vai ter habilidade nas câmeras. Por exemplo, eu abri essa live aqui falando, subi um Reels agora no meu Instagram. Quem me ajuda, para quem não sabe, é o Max, um regional executivo nosso, um cara que é um filhão, um cara que me dá todo o suporte nos meus conteúdos, me ajuda ali de maneira voluntária. O Max não me cobra nada, mano, entende? O cara tá sempre me contribuindo, me perguntando, paizão, precisa de alguma ajuda? Precisa de quê? Manda aí. Então é um cara voluntário, é um Josué, mano, que eu sei que eu posso contar com ele nessa parte. Entende? Assim como tem tantos outros que dominam outras áreas. Então cada um tem uma habilidade. Moisés entende que Josué seria o cara que iria substituir, mas faltava habilidade e experiência nele em liderar o povo. Então é por isso que Moisés pega Josué e bota ele na frente de batalha sozinho e vai para o monte, para ele ganhar experiência de guerra, para ele ganhar experiência de batalha, para ele ganhar experiência de lidar com um time. Então para de reclamar quando o seu líder te colocar em algumas missões. Ah, só eu que faço, só eu que tenho que fazer. Ei, meu filho, tu não entendeu que você está sendo testado? Você não entendeu que você está adquirindo habilidade? Você não entendeu que todo esse processo vai te capacitar para você se tornar um líder de alta performance? Lê a história de Josué depois. Quem foi Josué? De um menino a um líder de alta performance. Entende? E aqui vai um spoiler. Deus inspirou e capacitou Moisés em fazer grandes coisas. Porém, Moisés entende que isso não poderia parar nele. O que ele faz? Moisés instrui Josué para que o mesmo fosse o seu sucessor e realizasse coisas ainda maiores. Olha que louco! Olha que louco! Imagina você ter vários Josué no seu time. Imagina você ter vários Josué no seu time. Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu fico imaginando os discípulos ali, ô Max, ô Juan, eu fico imaginando os discípulos assim, pô, o que ele tá falando, mano? Pô, ele ressuscitou defunto, ele curou, ele expulsou demônio, ele fez tantos milagres e maravilha, e ele tá falando que nós faremos coisas maiores do que ele fez? Cara, se você não estiver pegando isso, eu devo estar com algum problema. Que não é possível que vocês não estão pegando isso. E você ainda vai continuar, vai chegar segunda-feira amanhã com esse sentimento egoísta, que você não tem que duplicar na vida de ninguém, que não tem que formar ninguém. O maior líder da história, Jesus, formou 12 discípulos e falou para esses discípulos quando ele estava partindo, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O próprio Cristo falou isso. E você acha que não, ninguém pode fazer coisas melhores do que você? Pô, que isso, mano? Aí não. Comece a formar vários Josués. Tenham vários Josué no seu time, que com certeza você vai ser bem sucedido. Você vai deixar um legado para essas pessoas. E um detalhe, Deus inspirou e capacitou Moisés, a vida de Moisés foi transformada. Moisés inspirou e capacitou Josué, e a vida dele foi transformada. Brito, o que isso tem a ver? Todos aqueles que são liderados e que são instruídos por um mentor têm a sua vida transformada.
E um dos sentimentos de uma pessoa que tem a sua vida transformada, claro que existe algumas exceções, mas a grande maioria das pessoas que tem a sua vida transformada por um mentor, um dos sentimentos que ela tem é de gratidão. Um dos sentimentos que ela tem é de gratidão. Comece a ter pessoas sendo gratas pela sua vida. Brito, mas existe também os ingratos. Ah, é claro que existe, filho. Se não existisse, não tinha oposição. Tem que existir, pô. Entendeu? Só quer só o mel também? Toma um pouquinho de fel aí também, pô. Só o mel aí é mole demais, pô. Toma um pouquinho do fel. O fel às vezes é bom também, nos ajuda. E eu chego aqui no final, eu vou finalizar aqui. Se a sua vida, e eu paro aqui, se a sua vida já foi transformada por alguém, lembre-se dele. Lembre-se dele. Lembre o quão importante ele foi na sua vida para a sua transformação. Às vezes a sua transformação foi na sua vida financeira, foi no seu intelectual, foi no seu emocional, foi no seu sentimental, entendeu? Você já teve algum mentor que te ajudou nessa transformação? Vou contar uma rápida experiência aqui. Eu participei do Legendário e lá tinha um participante junto comigo. Nesse grupo tinha 277 homens. 277 homens. Então era uma tropa de verdade. E um desses homens que participou comigo faz parte do meu time, né? Na nossa gestão. E ele chegou para mim e falou assim: mano, eu quero te pedir perdão. E eu falei para ele: cara, eu não tenho nada para te perdoar. Ele: não, eu quero te pedir perdão. Porque enquanto nós estamos aqui, eu me lembrei do quanto você já foi bom comigo. Olha isso, mano. Eu precisei participar de um projeto para que Deus trouxesse a memória desse homem, o quanto eu já fui bom com ele. E essas foram a palavra dele. Eu tenho testemunhas. Eu tenho testemunhas disso, que não é coisa da minha boca. Cara, eu quero te pedir perdão, porque eu lembrei o quanto você já foi bom comigo. Eu lembrei que em determinada situação, você foi o único que foi lá comigo. Eu lembrei que uma vez eu te convidei para ir na minha casa jantar e você foi na minha casa jantar. Eu lembrei de alguns momentos que você estava comigo, mano. E eu quero te pedir perdão porque de um tempo para cá eu não venho agindo da melhor forma. E eu falei para ele: mano, posso te falar uma coisa? Você deu o seu melhor, cara. Eu hoje, com maturidade que eu absorvi, 42 anos, tenho buscado muito conhecimento. Eu entendo que você deu o seu melhor. Só que o seu melhor foi baseado na criação que você teve, no conhecimento que você adquiriu ao longo da jornada. E o seu melhor, para mim, não é o melhor, mas para você era o melhor. Baseado na cultura, na sua cultura, baseado na sua criação, baseado no ambiente que você vive, entende? Então, no ambiente que você vive, as pessoas são grosseiras umas com as outras, as pessoas tratam mal umas às outras. Então, eu não te condeno, mano, porque você deu o seu melhor. A única coisa que eu poderia te dizer é: tem como a gente melhorar isso? Aí eu digo para você: tem. Porque eu também vim desse mesmo ambiente. Um ambiente de pessoas sem paciência, um ambiente de pessoas que
era ignorante, um ambiente de pessoas inflexíveis. Só que por eu ter decidido me tornar um ser humano melhor, eu comecei a buscar conhecimento, a ler, assistir conteúdo, a me conectar com pessoas, e eu entendi que ser rígido demais não é tão bom assim. Porque tudo que é muito rígido tem muita facilidade em quebrar. Você pega uma madeira muito rígida, a tendência é você quebrar ela com mais facilidade. Agora, quando você pega um material mais flexível, esse material ele é um pouco mais difícil de quebrar. Aqui no Rio tem até um prédio, alguns de vocês devem conhecer, chamado Balança Mas Não Cai, é lá no centro do Rio de Janeiro. Esse prédio ele é flexível. Deram até o apelido para ele, Balança Mas Não Cai. Eu só não tenho muita certeza se realmente ele balança, né? Mas ele tem esse apelido, Balança Mas Não Cai. Então, cara, a gente muitas das vezes na nossa vida, a gente precisa ser mais flexível. Flexível com as pessoas, flexível no falar, flexível no comportamento, flexível na maneira de agir. Entende? Eu confesso para vocês, por muito tempo na minha vida, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de escolaridade, de ensino, por falta de um ambiente melhor, em muitos momentos da minha vida eu sempre fui muito rude, né? Muito bruto, muito rígido. Mas eu louvo e agradeço a Deus por Ele ter me mudado de ambiente, me mudado de mesas, despertado em mim um desejo de querer aprender mais, de estudar. E Deus vem me transformando num líder mais flexível. E essa flexibilidade hoje me dá sabedoria de falar na hora certa, de me calar na hora certa. Entende? Eu não preciso mais tratar tudo de maneira muito rígida. Então eu falei, é por isso que eu te entendo. E ele insistiu, mas você me perdoa? Eu falei, cara, de verdade, com o coração mais puro que eu possa ter, eu não tenho que te perdoar. O que eu te peço é que daqui por diante, a gente agora é um legendário, você entendeu o real sentido da vida. Vamos caminhar junto, irmão. Vamos somar um com o outro junto. A gente não precisa concordar um com o outro a todo momento. A gente só precisa se respeitar, sermos mais flexíveis, entender que a gente precisa seguir numa visão. Eu não estou aqui para uma queda de braço com ninguém. Eu estou aqui para superar meus desafios, para cumprir o meu propósito, para entregar o meu melhor para as pessoas e deixar um legado para minha família. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o mundo ele vai muito além do que uma guerrinha que não faz sentido nenhum. Entende? Então, o estudo de hoje foi sobre isso. Moisés e Josué. Então, que você possa se tornar um líder estratégico. Se você ainda não está nessa fase, não se antecipe. Cumpra a jornada. Desfrute do caminho. E no tempo certo, você vai se tornar um líder estratégico e Deus vai te dar sabedoria. Quero deixar aqui um beijão para vocês. Carla tá na área. Léo, a PVS Brasil tá na área. Isaías tá na área, tá? Uma semana abençoada para vocês. Rodrigo tá na área. Rodrigão, Espírito Santo, terça-feira é nós. Luiz tá na área, né? Então, o Júnior tá na área. Aí, ó, legendário. Fernando Soares, né? Que essa seja uma semana abençoada para você. É a segunda semana do mês de abril. Que seus sonhos, seus projetos, seus negócios sejam bem-sucedidos. Que Deus abençoe sua vida. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, você ainda não
é cristão, se você não se conecta com o Criador, você está diante de um cara aqui que há 3 anos atrás também não estava conectado, só que quando ele me encontrou e eu passei a ter um relacionamento com ele, passei a ter uma intimidade com ele, eu não digo de ser frequentador de igreja não, tá? Porque tem muita gente que acha que ir no culto uma vez na semana ele é cristão. Não, mano. Não. Ter relacionamento com Deus, mano, faz você querer mais dele. Faz você ansiar por estar na presença dele. Faz você ficar sensível à presença dele. Eu soltei um rios meu aí chorando aí, ó. Porque a sensibilidade que Deus traz sobre a nossa vida nos deixa assim, ó, que nem eu tô aqui agora, ó, com lágrima nos olhos, por causa da sensibilidade que a gente tem cada vez mais que a gente se aproxima dele. Quando a gente fala dele, a gente começa a cumprir princípios, Deus ele começa a agir em todas as áreas. Então essa live aqui não é só para você que quer ser bem-sucedido financeiramente, não. Não é esse o intuito. O intuito dessa live é trazer para vocês um embasamento bíblico para que você seja bem-sucedido nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua área familiar, no seu sentimental, na sua área sentimental, na sua área emocional, na sua área espiritual. O intuito dessa live é esse. É um viés empreendedor mostrando que a gente pode ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fabiane, meu amor, minha paixão, né? Meu grande amor. Contar um segredo aqui para os homens. Amem suas mulheres com todas as forças que você tem. Durante 4 dias agora, foi um processo bem árduo. E o que me fez me sustentar lá, a gente falou aqui de Arão e Ur. Nessa semana eu tive no meu pensamento a voz da minha esposa falando: amor, você não vai desistir. E era isso que me sustentava em todo momento. Eu só ouvia ela falando: ó, você não vai desistir. É por isso que é importante você ter Arão e Ur ao seu lado. Pessoas que falem palavras de confiança, palavras de ânimo, para que nos dias maus você ouça a voz dessa pessoa sem ela precisar estar do seu lado. Nesses 4 dias eu ouvi a voz da minha esposa: você não vai desistir, você não vai desistir. E quando estava muito ruim, que eu não tinha mais forças, como Moisés não tinha mais forças, essa voz falava no meu ouvido e me sustentava de pé. Se você não tá pegando esses códigos, mano, não entra mais nessa live, pelo amor de Deus. Não entra mais, que não é para você. Você precisa ir para uma outra live lá, sei lá, mano. Aqui não é mais seu lugar. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Renatão, beijão no coração. Stephanie, boa semana para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Renato Maciel, grande amigo, que desenvolve o mesmo segmento, mas é de outra instituição, cara que eu tenho um carinho enorme. Gratidão pela sua vida, meu irmão. Uma semana abençoada, o cara é legendário também, tá? Deus abençoe a semana de vocês, que ela seja uma semana rica e próspera. Cris, beijão no coração. Amanhã tamo junto lá naquela livezinha. Parabéns pelo trabalho com a equipe que está sendo feita aí. Ó, me convida pro cafezinho lá no escritório, lá. Quero poder tomar um cafezinho lá no teu escritório lá, hein? Tamo junto, família. Coraçãozinho. Ó, saiu. Tamo junto. Um abraço. Fui!